Sejam bem-vindos aí ao nosso projeto aí dos simulados 2026, já começando com o pé direito aí, né, em janeiro, para vocês aí que estão se preparando para concursos na área da educação. Para quem não conhece, eu sou a professora Amanda, e quem vai hoje, né, corrigir o simulado que eu enviei no grupo para vocês é o professor Ravan Leão, tá bom? Ele vai estar aí falando para vocês, corrigindo, dando dicas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Então, agora eu passo a bola para o nosso mestre Ravan aí. Já pode começar, tá, professor? Boa aula para vocês. Tudo bem. É isso aí, pessoal. Então, olha só. Deixa eu ver aqui, está compartilhando a tela tá certinho. É isso, está certinho. O que que acontece, gente? A gente vai trabalhar aqui o ECA, né? Uma legislação muito recorrente em concurso da área educacional. Para aqueles que não me conhecem, sigam o nosso Instagram, @ravaleão. Sou especialista em políticas públicas, socioeducação aqui na UNB, servidor do GDF, trabalho no sistema socioeducativo, fui conselheiro tutelar. Então, tem uma experiência longa, né, tanto prática quanto teórica no campo de concurso aí sobre os direitos sociais, em especial ECA, pessoa idosa, PCD e etc. E lembrando, pessoal, que concurso você faz até passar, né? Na primeira derrota, é uma acumulação de conteúdo, organização para chegar no resultado. Eu tive várias reprovações na vida, graças a Deus também consegui muitas aprovações, as mais recentes professor temporário para professor de direito aqui do DF, né? Eu vou poder acumular o meu cargo mais professor temporário aqui em primeiro lugar aqui em Ceilândia. Também estou aprovado no STJ esperando nomeação para a Polícia Judicial, TRT, TSE, tudo na área de Polícia Judicial também, Polícia Penal. Eu estudo muito na área policial e na área jurídica. Sou advogado, aprovado também no ENAM. Então, diante de várias reprovações, as aprovações também acontecem. Então, o que eu digo para vocês é não desistir e continuar, ok? Me dá um ok aí no chat para eu ver aqui que vocês estão me ouvindo. Diga aí ok e vamos começar a fazer a correção das questões. Vou mostrar para vocês os pontos chaves que a banca vai querer surpreender cada um de vocês, né? Onde ela vai tentar fazer com que você erre, né? Onde que a banca vai querer surpreender você, beleza? Então vamos lá. Olha só, galerinha, no seu. Sempre nessa daí, deixa eu botar aqui. Tranquilo, botei um aqui, deixa eu botar isso pra cá. Aí, só um minutinho. Aí, tá me atrapalhando aqui. Vamos lá. Olha só. A gente vai falar sobre a Semana de Prevenção à Gravidez, nesse primeiro bloco de questões, sobre algumas entidades e o Conselho Tutelar, que são bem recorrentes nesse tipo de concurso, ok? Beleza. Olha só essa primeira questão aí para nós, uma questão agora 2024, uma questão foi cobrada aqui no Ministério Público de Tocantins. E o que que essa questão traz para a gente? Olha só, julgue o próximo item a respeito da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, instituída pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ponto. A referida semana será realizada a cada 2 anos, na primeira semana de fevereiro. E aí, pessoal? Certo ou errado? Que vocês acham? O que vocês colocariam? Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas? Vou botar para cá para mim ver se vocês falarem comigo aqui. Certo ou errado? Deixa eu deixar aqui. Coloca assim, pessoal. Questão um, certo ou errado? Isso mesmo, tá, pessoal? E muito importante nesse tipo de questão, deixa eu só ajustar meu material aqui. Só um minutinho. Primeiro, pessoal, olha só. é, o foco é que anualmente, primeiro que não é instituído para cada 2 anos. É instituído o seguinte: o artigo 8º A
tá? Foi uma mudança trazida, salvo engano, em 2017, né? Salvo engano. O artigo 8º A, ele diz que vai colocar no dia 1º de fevereiro. Tem prova que vai falar 1º de janeiro. E aí, janeiro nem aula tem, tá? É 1º de fevereiro, artigo 8º A. Então, o grande erro dessa questão tá exatamente em falar que é 2 anos, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Questão errada. O artigo lá é o artigo 8º A e diz o seguinte, que é no dia 1º de fevereiro, tá? É anual. Todo ano, no dia 1º de fevereiro, vai se trabalhar essa questão da Semana de Prevenção à Gravidez. Ponto. Objetivamente, sem nenhuma viagem. Por exemplo, eu sou professor de direito, vou dar aula de direito na escola técnica. Nessa semana, se ficar incumbida a mim trabalhar as questões jurídicas da semana de prevenção à gravidez, simples. Eu vou falar, gente, olha só, a gravidez é o ato pelo qual, a partir do contato sexual, pênis e vagina, há a possibilidade de que o espermatozoide se encontre com o óvulo, ali nasça, né, passa a existir o óvulo, e ali ele colhe na parede uterina, impedindo o ciclo menstrual, e daí 9 meses teremos o nascimento de uma criança. A partir daquela dectação, ou seja, daquela abertura do útero, e o nascimento dessa criança pelo parto natural ou pelo parto cesáreo, que também só pode acontecer em questões de saúde, teremos a gravidez. Ponto. Por que prevenir isso? Porque gravidez tem uma despesa pessoal, uma despesa econômica e uma despesa social. Um cuidado com esse que está nascendo, que precisa de uma condição econômica pessoal. Então, dessa maneira, deve-se evitar a gravidez quando você não está de posse dessa vida, sabendo que a adolescência é uma fase de investimento pessoal, de crescimento profissional, intelectual. Partir desse momento para tomar conta de outra pessoa pode, de algum modo, gerar algum empecilho no seu crescimento pessoal. Por isso, a prevenção à gravidez, sem contar as doenças venéreas, dentre outras, e etc. Ponto. Isso é a base jurídica da Semana de Prevenção à Gravidez. Acabou. Beleza? Sem estresse. Para a prova, eles vão querer pegar de você, trocar essa data, que é 1º de fevereiro, e lembrando que também que numa prova discursiva você já sabe onde você vai trabalhar a questão. E para lembrar, para concluir, que a capacidade sexual no Brasil se dará a partir dos 14 anos de idade, no artigo 217-A do Código Penal. Qualquer ato libidinoso antes dos 14 anos de idade, mesmo consentido, configura o estupro de vulnerável. Ponto? Tá ok até aqui, pessoal? Tranquilo? Vou partir para a segunda. Beleza. Segunda questão. Olha essa segunda questão aí, pessoal. O que ela tem de diferente? Julgue o próximo item a respeito da Semana Nacional de Gravidez. Aí vem dizer o seguinte: as ações e campanhas educativas da referida semana serão realizadas pelo poder público em conjunto com organizações da sociedade civil. Você marcaria essa aqui, pessoal, ainda dessa semana de prevenção à gravidez. Certo ou errado a questão 2? Isso. Exatamente, tá, pessoal? Gabarito dessa questão aqui, ó, ela é uma questão certa. Pois o artigo 8º A, lá em seu parágrafo primeiro, ele fala sobre isso. Vocês têm que saber o seguinte, olha só. Eu tenho na sociedade o primeiro setor. Esse setor é o Estado. Eu tenho o segundo setor, que é a iniciativa privada. E tem o chamado, aqui, ó, terceiro setor, que é a sociedade civil organizada. É o que se conhecia como ONG e hoje é OSC, Organizações da Sociedade Civil. Esse terceiro setor, a sociedade civil, é o chamado controle social.
participa de todas as políticas públicas. A população deve participar da construção das políticas públicas. Está lá no artigo 194 da Constituição. Beleza? Tranquilo, artigo 8º A, parágrafo primeiro. Legal. Sem estresse até aqui. Tá ok? Nessa toada, posso seguir, pessoal? Me dá um alô aí? Tá tudo ok? A velocidade? Beleza, beleza, beleza. Então vamos para uma terceira questão. Julgue o item subsecutivo à luz do ECA. Pessoal, um detalhe importante nesse tipo de questão. Quando a questão falar à luz do ECA, imagina aqui, ó, aqui é o poste, aqui está uma lâmpada e essa lâmpada é o ECA. Quando eu falo sobre luz, você percebe que luz é algo abrangente. Abrangente. É algo aumentado. Quando ele fala conforme o ECA, é o que está lá dentro do ECA. Quando ele diz expressamente prevê o ECA, são as mesmas palavras. Sinônimos não serve. Quando ele fala conforme o ECA, sinônimo até caberia. Agora, quando ele diz à luz do ECA, ele está analisando o ECA, a jurisprudência, legislações que também caminham junto com o ECA, como a Lei Maria da Penha. Havendo um choque entre a proteção da Lei Maria da Penha e do ECA, prevalece a Maria da Penha, porque ela é mais protetiva para a mulher, né? Lembrando que o ECA tem também uma lei de violência doméstica familiar contra criança e adolescente, que é a Lei Henri Borel, que alterou muita coisa no ECA, beleza? Então, só ficar de olho nesse tipo de questão, quando diz a luz conforme ou o que está expressamente lá no estatuto, beleza? Olha essa questão. As entidades governamentais de atendimento ficam isentas de inscrição dos seus programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Embora essa inscrição seja obrigatória para entidades não governamentais. E aí, pessoal? Essa questão 3, você daria certo ou errada? Me diga. Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Pessoal, aqui ele está falando essas entidades são aquelas ONGs, aquelas OSCs que cuidam de crianças e adolescentes que estão sem casa, os acolhimentos institucionais, por exemplo, tá? Bem como as unidades socioeducativas. Essa que é a ideia aqui do que eles estão falando. Essas entidades, elas têm que estar escritas nesse Conselho de Política Pública que controla a política pública, sim ou não? Cadê aqui? Deixa eu ver vocês aqui, ué. Cadê o povo? 3, errada, exatamente. Por quê, pessoal? Simples, tá? Essa questão que ela é errada. Lá no artigo 90 do ECA, lá fala sobre isso. Eu tenho aquela instituição que ela é do governo, ou seja, do primeiro setor, e tenho aquela que é da sociedade civil, que é do terceiro setor, tá? Ambas devem estar escritas. Mas caso haja algum problema na inscrição da do terceiro setor, ela não vai funcionar. A do Estado continuará funcionando, mas a inscrição é para ambas, tá? Porém, há algum problema na instituição, a do terceiro setor não vai funcionar. A do Estado continua funcionando. É óbvio, se você for ver os acolhimentos públicos, as unidades de internação, são vários problemas que elas possuem. Mesmo assim, continuam funcionando. Beleza? Cuidado com isso. Inscrição para ambas. Funcionamento só vai ter interferência no funcionamento da que pertence ao terceiro setor. Beleza pura? Tranquilo. Vamos lá para mais uma. Ficou claro isso, pessoal, que eu estou falando para vocês? Eu tenho aquelas ONGs que ficam, né, protegendo criança ou adolescente ou aquelas unidades socioeducativas. As que são do terceiro setor, as ONGs, essas aí, se não, elas são obrigadas a escrever e tem que estar com um bom funcionamento aprovado para ela continuar funcionando.
A do Estado tem que estar escrita, mas se ela não tiver, se ela tiver com algum problema durante o funcionamento, vai continuar funcionando. A outra só funciona se devidamente escrita e aprovada pelo bom funcionamento. A do Estado tem essa diferença. Tranquilo? Tranquilo aí, pessoal? Questão 3, beleza? Tranquilo. Então vamos para mais uma agora. Questão 4. Olha essa questão número 4. É uma questão de 2024, também da Banca CESP, diz o seguinte: julgue o item subsecutivo à luz do ECA. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano ou violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aí, galera? Certo ou errado essa questão aí? O que vocês acham? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Na frente, coloca assim, pessoal: 4C, 3E, que aí fica mais fácil de eu ver o que vocês estão falando. É isso mesmo, tá, pessoal? Essa questão aqui é uma questão leve, tá? Uma questão que eu até vou deixar uma dica aqui, ó. Questão aqui, ó. Ela é certa, tá? Está lá no artigo 18 do ECA. E cuidado, tá, pessoal? O artigo primeiro ao até o 18 do ECA, ele cai com muita frequência. Com muita frequência. Mas na pirâmide das questões de ECA, vamos colocar aqui no topo o artigo primeiro ao sexto. Muita atenção aqui. Teve uma prova que, eu acho que foi a do temporário anterior, que ela veio toda do primeiro ao sexto. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, mais uma. Ah, outro detalhe. Gente, cuidado, não confunda ali, ó. Artigo 15 diz que o ECA possui direitos humanos e direitos civis de criança e adolescente. O 16 são os direitos de liberdade, ir e vir, praticar esporte, liberdade religiosa, buscar refúgio. O 17 é o direito ao respeito, que é físico, psíquico e moral. É só você lembrar do MPF, Ministério Público Federal. Moral, psíquico e físico. Esses são as formas de respeito: respeito físico, psíquico e moral. Ponto. Beleza. Quando eu venho para a dignidade, é exatamente esse artigo aqui, o 18, o dever de velar. E logo em seguida, no 18A, vem a lei da palmada, que não puniu, não criminalizou, trouxe sanções administrativas impostas a pais, responsáveis e agentes executores de medida socioeducativa que violem, querendo disciplinar criança e adolescente os direitos deles. Porém, a sanção ali é dada pelo Conselho Tutelar. Então, muita ênfase nesses artigos aqui, tá? No artigo 15 ao 18b. Muita atenção. Vou até anotar aqui, ó. Primeiro ao sexto é o que mais cai, mas vamos ficar sempre, tá? De olho vivo no artigo 15 até o artigo 18b. Beleza pura? Tranquilo. Vamos para a questão 5. Questão 5. Também à luz do ECA. O adolescente tem direito de ser cuidado pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas sem uso de tratamento cruel ou degradante, devendo o castigo físico ser utilizado apenas como ações de natureza punitiva. E aí, galera? Eu trabalho lá no sistema socioeducativo, eu sou agente de segurança lá. Lá, a gente não tem, tá dando tratamento cruel e degradante, mas se for necessário punir disciplinarmente eles, a gente pode fazer isso? Dar um castigo físico neles? Sim ou não? Errado, é isso mesmo, tá? Questão 5 é uma questão que está errada. E outro detalhe, essa questão aqui, pessoal, ela é exatamente aquele artigo que eu falei para vocês, o artigo 18b, que é a nossa lei da palmada. E a lei da palmada é o seguinte, pessoal, quando ele fala bem aqui, ó, castigo físico é uma coisa, é diferente de tratamento cruel
e degradante. Isso caiu na prova da série de 2018, todo mundo errou. Só vai ser castigo físico quando acontecer duas coisas. Quando houver o sofrimento físico, beleza, ou quando houver lesão. Se não tem sofrimento físico, não tem lesão, não tem castigo físico. Por sua vez, o tratamento cruel e degradante, ele vai acontecer isso aqui, ó. É só você lembrar disso aqui, ó. É aquele que humilhe, aquele que ameace gravemente, beleza? Ou ainda aquele que ridicularize. É só você lembrar desse mnemônico aqui, ó. Ah, só lembrar de mim. Ravan. E aí você vai lembrar desse mnemônico aqui, ó. Ha. Beleza? Ha. Então, de novo, castigo físico é o SL, sofrimento físico, lesão. Só lê. Castigo físico, só lê. Sofrimento, lesão. Sofrimento, lesão. Tratamento cruel degradante é o RA. Humilhe, ameace, ridicularize. Essa diferença na prova derruba, tá? Muito cuidado com isso aqui, beleza? Ficou claro para vocês aí, gente, essa diferença que eu tô tocando aqui na questão número 5? Me dá um ok. Ficou claro esse eventual peguinha, essa casca de banana que eles podem colocar? Beleza. Andando. Questão 6. Outra aqui também no Ministério Público Tocantins. Olha o que que diz aqui a 6. No que diz respeito às atribuições do Conselho Tutelar, julgue o item seguinte com base no ECA. Compete ao Conselho Tutelar atender e aconselhar aos pais, o responsável, aplicando, quando necessárias, as seguintes medidas: advertência, perda da guarda e conselho tutelar. E aí, meu povo, pelas coisas que vocês veem, a atuação do conselho tutelar é isso, sim ou não? Gente, para não errar esse tipo de questão, como é que o cérebro da gente precisa pensar? É simples, ó. Antes de pensar no conselho tutelar, tu vai pensar assim, essa questão aqui já está errada, tá? Errada. O fundamento dela é lá no artigo 136 do ECA. Primeira coisa que vai pensar é o seguinte: juiz. Toda vez que movimentar uma criança ou adolescente da vida da família dela, juiz. Então vamos lá. Toda vez que alguém for parar na medida socioeducativa, juiz. Toda vez que houver uma questão de guarda, tutela, adoção, ou seja, a família substituta, guarda, tutela e adoção, quem joga o videogame é o juiz. Beleza. Toda vez que você pensar no chamado acolhimento institucional, aquele antigo abrigo, só juiz. Então, só juiz coloca em medida, só juiz coloca no GTA, guarda, tutela, adoção, só juiz dá medida socioeducativa. Só juiz faz a perda da guarda. Só juiz faz a perda da guarda. Só juiz vai fazer o quê? Só o juiz que vai, aqui, ó, a destituição da tutela. Isso é só juiz. Então, quando falar em conselho tutelar encaminha para trabalho, educação, saúde, profissionalização.
ele inclusive vai ao delegado ou ao juiz para pedir para retirar um agressor da casa. O agressor ele vai pedir para o juiz para tirar o agressor da casa. Ele não tem poder de dar acolhimento institucional, família substituta, medida socioeducativa, destituir guarda, destituir tutela. Não cabe ao conselho tutelar. Isso é tudo ao juiz. A única coisa que o conselho tutelar faz para tirar uma criança de uma agressão é afastamento. No artigo 136, parágrafo único, diz que quando o conselheiro tutelar entender necessário, fará o afastamento da criança daquele momento ali e fará o quê? Comunicará incontinente ao Ministério Público. Aí sim, aquela entidade de acolhimento institucional excepcionalmente poderá receber essa criança e adolescente que está sem família. Mas não está botando no acolhimento institucional, está recebendo no acolhimento numa situação emergencial. O local pode receber de você, de mim ou do conselho. Agora, quem determina ficar ali como acolhido institucionalmente por 18 meses, sendo reavaliado a cada 3 meses a sua situação, só juiz. Ponto. Falar, então toda vez que tirar da família, não é conselho tutelar, é sempre juiz. Tudo bem até aqui? Beleza. E para fechar aqui, vamos lembrar aqui, ó. Conselho tutelar. Tem quantos conselheiros? Cinco. Cinco conselheiros. Mandato, ele fica por quanto tempo? 4 anos. Mais reconduções. Ou seja, quatro mais quatro mais quatro mais quatro. Beleza. E ele tem que ter quantos anos? 21 anos. Ele tem que ser idôneo. Beleza. Ele tem também que ser o quê? Residir. Ele tem que residir aqui, ó. No município. Beleza. E a eleição vai ser numa data, processo de escolha, aliás, numa data única, uma data unificada em todo o território nacional, no primeiro domingo de outubro do ano pós eleição do nosso presidente da República. Tranquilo. Então a gente tem eleição de presidente agora em 26, em outubro. Teremos a eleição de conselheiro tutelar, primeiro domingo de outubro de 27. E a posse, dia 10 de janeiro do outro ano, ou seja, dia 10 de janeiro de 28. É assim que é o processo de escolha do conselho tutelar. Ok? Grava isso na mente. Beleza. Vamos para mais uma. 7. Nos casos, desculpa, no que diz respeito às atribuições do Conselho Tutelar, ou seja, uma questão restritiva, fechada, ela quer saber no papel do Conselho Tutelar. Julgue o item. Nos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes, está entre as atribuições do Conselho Tutelar representar junto à autoridade judicial, ou seja, o juiz, e à autoridade policial, ou seja, delegado para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima. O conselho tutelar pode fazer isso, pessoal? E até o juiz é o delegado para tirar um pai ou uma mãe de uma casa que está agredindo um filho, sim ou não? Questão 7. Coloca sempre assim, 7, 6, para a gente não se perder. Gente, correta, tá? Esse item aí é o item correto, tá? Questão tá. Cadê? Tá aqui. Como é que tá dando o tilt aqui a mesa? Só um minutinho, pessoal. Deu um tiltzinho aqui na minha mesa. Deixa eu botar aqui de novo. Até ela voltar, eu vou fazendo aqui e a gente vai anotando. Olha só, pessoal. Essa mudança é uma mudança recente. Com a Lei Henri Borel, ela trouxe essa possibilidade de aplicação de um instituto
assemelhado ao que acontecia na Lei Maria da Penha. Só que na Lei Henri Borel não importa se é um menino ou uma menina, não importa se é do sexo masculino ou do sexo feminino, vai ser aplicado. Lá na Maria da Penha é sempre em prol da mulher, tá? Cuidado com isso, beleza? Ah, é uma menina, então vai aplicar Henri Borel mais Maria da Penha. É um menino, Henri Borel. Tranquilo? Cuidado com isso para depois não dar problema aí na hora de preencher a questão. Deixa eu só colocar aqui, tá dando tiltzinho aqui. Cadê minha mesa? Pô, não, eu preciso de você dar tilt, velho. Aí, voltou aqui na sorte. Aí, beleza, pessoal. Então vamos lá. Essa questão aqui, ela é uma questão correta, tá? Correta. Certinha, certinha, certinho. Ela inova, pessoal, lá no artigo 136, tá? Nós temos vários incisos. Lá nos incisos, a gente tem exatamente essas possibilidades aí. Tranquilo? Então, hoje, existe uma legislação muito assemelhada com a Lei Maria da Penha, que é a Lei Henri Borel. Beleza, alterou o ECA. Tranquilo. Questão 8, com base na legislação que dispõe sobre os direitos da criança e do adolescente e da mulher vítima de testemunha ou violência, julguem o item que se segue. Pessoal, essa questão aqui, ela veio de a mais, ela veio sobrando, mas é um instituto que é importante que você domine enquanto professor. As bancas ainda, a própria contratação do professor não observou quanto isso aqui é importante. Mas vamos lá. Olha o que está dizendo essa questão. O depoimento especial da criança e adolescente será conduzido pela autoridade policial de plantão por meio da aplicação de testes psicológicos e questionamentos pré-elaborados, sendo vedada nos termos do ECA, a gravação de vídeo e áudio desse depoimento. Pessoal, vamos lá. Essa questão, se caísse no teu edital cobrando ECA, nós iríamos pedir a anulação, porque essa questão ela não é do ECA, ela é uma legislação que complementa o ECA. O ECA ele é uma lei maior e ela tem várias leis que complementam. Ela tem a lei Sinase, que lida com o sistema socioeducativo, ela tem a lei da primeira infância, a lei Henri Borel e também o sistema de garantia de direitos. Nesse sistema de garantia de direitos, tem duas formas de ouvir uma criança e um adolescente, tá? Essa 8, pessoal, olha só, ela está errada porque ela é obrigação fazer a escuta, né? No caso lá, o depoimento, ele deve ser tomado uma única só vez e a partir de então ser feito a gravação por meios tecnológicos de hoje, para que daí então o promotor veja essa gravação e o juiz veja essa gravação, que não se faça mais o depoimento com a criança ou adolescente para evitar revitimização, muito parecido com as mulheres vítimas de crimes contra a dignidade sexual, ok? Mas na tua prova não viria, mas para a tua vida real enquanto professor é muito importante. Primeiro, lá na escola vocês não tomam depoimento de ninguém. Quem toma depoimento é delegado e juiz. Vocês fazem o quê? A escuta especial. Órgãos de proteção escutam. Delegado e juiz, depoimento especial. Cuidado com isso, beleza? Para não errar na prova. Tá? Então, o erro dessa questão aqui está em dizer, tá? Que não pode ser gravado, que na verdade ela proíbe a revitimização, ok? É essa que é a ideia. E vamos lembrar, quando falar aqui, ó, tá? Quando você pensar o seguinte, depoimento especial. Depoimento especial, você vai lembrar de quem? De delegado e juiz. Depoimento especial, delegado, juiz. De delegado e juiz. Depoimento de delegado, delegado, juiz. Beleza. E você vai lembrar também que a escuta especial é, são nos órgãos de proteção. Aí você vai lembrar que pode ser feita onde? Na escola, tá? Qualquer órgão que é de proteção, escola, conselho tutelar, é, é,
Vila Olímpica, qualquer órgão que vá ouvir uma criança ou um adolescente diante de uma violação de direito delas, fará escuta especializada. E se for o delegado, o juiz será depoimento especial. Não confundam uma coisa com a outra. É para evitar revitimização. Ok? Até aqui? Tranquilo até aí, pessoal, com essa 8? Posso seguir? Ela não é do edital, ela veio como um a mais, mas engrandece o estudo de vocês. Tranquilo? Me dá um ok aí? Me dá um ok para eu saber que vocês estão online comigo, gente, para eu não ficar perdido. Beleza, obrigado, obrigado. Tranquilo, vamos para a questão 9. Opa, 9 não. Saímos da 8, a gente vai para o outro bloco agora, tá? Semana da Prevenção à Gravidez. Beleza. O que que a gente tem nesse bloquinho aqui, tá? Na verdade, ó, tem um equívoco aqui, perdão, tá? Um equívocozinho pequeno, deixa eu ver aqui. Tá, perdão, perdão, perdão. Um equívocozinho aqui de cuidado foi da minha parte. Aqui é o bloco 2 e não o 3. Aqui é o 2. Perdão, tá? Tranquilo, aí vamos lá. Quando eu vou aqui para o bloco 2, olha essa primeira questão do bloco 2. No que concerne o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei Federal 8069, julgue o item. Em casos excepcionais, o ECA considerará adolescente a pessoa maior de 18 anos de idade. E aí, pessoal, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Essa é para não tirar zero. Me diga, certo ou errado é essa? Vamos lá? Gente, olha só. Muita gente errou essa questão, tá? Por que que tá errado? Porque é o seguinte, não existe essa ideia do ECA, tá? Não existe isso aqui, ó. O ECA faz isso aqui, ó, considerar uma pessoa adolescente como se ela fosse uma pessoa que tem mais de 18. Isso não existe. É mais ou menos fazer isso aqui, ó. Ó, vou botar aí, cadê? Aqui, ó. Aqui tá a pessoa que tem 12 anos de idade, é um adolescente, correto? Beleza. Aí veio o ECA e fala: olha, essa pessoa que tem 12, eu considero ela mais de 18. Tá errado. Não tem como. O que diz o ECA é o seguinte: lá no seu artigo segundo, no seu parágrafo único, lá diz o seguinte: que excepcionalmente. O ECA, ou seja, que é para as pessoas com idade entre 0 dia de vida e ainda não fizeram 18. São essas aqui, crianças e adolescentes estão aqui. O ECA, excepcionalmente, vai ser aplicado com pessoas com idade. Que idade? Essa aqui, ó. Com idade entre 18 e 21 anos. E é isso que você tem que saber. Uma exceção é que é aplicado às pessoas adultas, que têm idade entre 18 e 21. A figura excepcional de aplicação do ECA, ela não os considerou adolescentes. Ela apenas aplica a legislação para eles mesmos sendo adultos, que chamou aqui de excepcional. E a doutrina os chamam de jovem adulto. Não se preocupem, porque na época da banca aqui todo mundo errou essa questão. Foi geral que errou. Ok? Beleza pura. Tranquilão? Então, o gabarito dela está errado. Lá no artigo 2º, parágrafo único, diz que excepcionalmente, ó, ela bota assim, ó, excepcionalmente, ó, em casos excepcionais, o ECA considera adolescente? Não. Em casos excepcionais, o ECA é aplicado a adultos. É esse que é o resumo da ópera. E não dizer que o ECA vai pegar um adolescente e trata ele como adulto. Não é isso.
ou pegar um adulto e tratar ele como adolescente. Não, não, não. O adulto continua sendo adulto, porém receberá uma medida socioeducativa. Imagina alguém faltando um dia para fazer 18 anos, matou uma pessoa. E aí, no outro dia, fizesse 18, acabou. Não. Ele diz o seguinte: olha, você vai cumprir uma medida até os 21 anos. É essa que é a figura excepcional de aplicação do ECA, beleza? Então, para resumir, o que que tinha que estar aqui para estar certo? Excepcionalmente, o ECA é aplicado às pessoas adultas, com idade entre 18 e 21. Aí estaria certo. É esse que é o resumo, ok? Ficou tranquilo aqui, pessoal? Posso seguir para a próxima? Me dá um alô aí? Essa foi difícil, foi bem difícil. Tranquilo, mas vocês entenderam, né? Então vamos lá. Caiu na prova, olhou para a questão está falando de figura excepcional que o ECA é aplicado em pessoas que têm 18 a 21, você tem que parar. Fala, calma aí. O ECA está aqui, ele decidiu que o adulto responderia pelo ECA. Ele não decidiu tratar o adulto como adolescente, decidiu levar o ECA para o adulto. Foi diferente. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos para a 2. Questão 2. A interpretação do ECA deve levar em consideração, além da condição peculiar de criança e adolescente, as exigências do bem comum. E aí, pessoal? Certo ou errado essa aí? Tudo do comecinho do ECA. Lembra que eu disse que o do artigo 1º ao 6º são muito importantes? São essas questões aqui. Nesse concurso cobraram ela em 2022. É isso mesmo, tá? Então essa aqui foi tranquila. Essa questão é certa, tá? Está lá no artigo 6º. E o nome disso aqui, pessoal, numa questão muito difícil, é um tipo de interpretação tele, teleológica. Teleológica. Ou seja, é aplicar, é interpretar a lei pensando no futuro. Lá em 90, quando o ECA foi feito, olhando para frente, teletransportar é ir para um novo momento do futuro. Teleologia é uma interpretação futura. Maria da Penha, teleológica. Estatuto de pessoa idosa, teleológico. Pessoa com deficiência, teleológica. Que é uma interpretação que foca no bem comum, nas exigências do bem comum, na condição daquela pessoa, que olha para o futuro. O nome disso é interpretação teleológica. Se cair isso na prova, você já tem que saber. Beleza? Artigo 6º lá do ECA. Tranquilo. Veio fácil, mas poderia vir difícil. Tranquilo. 3. No que se refere ao catálogo dos direitos humanos, efetivação julgo item à luz da jurisprudência do STF. Então, o que que o STF está falando sobre nós aqui, sobre o ECA? Como forma de proteger a maternidade e garantir o direito à vida, à saúde à criança, à gestante, à lactante, não podem ser submetidas a atividades insalubres, em qualquer nível de ambiente de trabalho. E aí, meu povo? Essa aqui tá muito na cara do gol, né? Tranquilo. Gente, olha só. O que que acontece? Essa questão aqui, ó, ela é certa, tá? Beleza? Porque o que que acontece? As mulheres estavam lá naquela escala 6 por 1 e tinha a questão da salubridade. Aí, quando não era considerado o nível de alta insalubridade, ou seja, é como se existisse um nível de baixa insalubridade, que a mulher pudesse trabalhar. E aí o STF diz negativo, qualquer nível de salubridade, seja ela de alto nível, médio nível, baixo nível, deverá a mulher não trabalhar. Ponto. É isso que o STF fez. Beleza? Muito lógico, né? Isso, né, pessoal? Por que que ele foi mexer com a mulher? Óbvio, a mulher gestante, ela traz consigo no seu ventre ali o bebê, que tem a proteção do ECA também durante a gestação. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Opa. Questão 3. Opa, essa aqui é a mesma daquela. Pulou aqui, perdão, essa aqui não. Questão 4, tá?
É direito das crianças e dos adolescentes serem educados e cuidados sem uso de castigo físico, ou tratamento cruel ou degradante pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Certo ou errado é essa aí, pessoal? A questão 4 desse bloco. Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Tranquila, né, pessoal? Essa questãozinha aqui, ó, ela é uma questão que veio em 2014, tá? Ela é uma questão, deixa eu botar aqui, cadê? Questão certa, artigo 18b, foi trazida pela Lei Menino Bernardo. Lembra a Lei da Palmada? Beleza, exatamente esse ponto aí. É aquela que faz a diferença entre tratamento castigo físico e tratamento degradante. Castigo físico, só lê o castigo físico. Sofrimento físico ou lesão. Correto? Pensou aqui em tratamento degradante? Vamos lembrar do algo degradante, algo que está caindo aos pedaços. Vamos lembrar do Amon-Ra, lá dos desenhos antigos, do Ra. Aquele que humilhe, ameace e ridicularize, beleza? Cuidado com isso aí. Legal. Vamos para mais uma. 5. A prática de atos de alienação parental fere o direito fundamental da criança e do adolescente de convivência familiar saudável, constitui um abuso moral na sua formação. A adoção de Helena é conhecida como intuito persona, aquela que os pais biológicos escolhem os pais afetivos de seu filho. Tinha uma história aqui e tá fora, mas eu vou contá-la e dá para resolver a questão. A história é a seguinte: uma família, por diversos motivos, não podiam estar com a criança. Deixaram a criança com uma tia, foram embora, passaram-se vários anos fora e depois, ao voltar, buscaram fazer essa adoção intuito persona diretamente para essa tia que teve com a família o tempo todo. E aí que tem um problema. Não confundir esse tipo de adoção com a adoção à brasileira. Vamos lá, pode isso? Pode alguém escolher a família que vai adotar o seu próprio filho? Isso existe no Brasil? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Sim ou não? Essa também é difícil. Por incrível que pareça, pessoal, existe sim, tá? Em casos excepcionais como esse que eu acabei de falar, tá? A adoção intuito persona, tá? Cadê ela aqui, ó? Essa adoção que tá aqui, ó. Intuito persona, ela é diferente daquela chamada adoção à brasileira. Brasileira. Porque essa adoção à brasileira é aquela situação de passar o filho para o outro sem nenhum documento. Ah, eu não dou conta, pega esse menino que pode cuidar dele. Isso não existe. Mas em casos excepcionais, isso pode acontecer. Ó, a menina colocou assim, ó. Meu Deus, o que que ela falou? Não sabia. Ah, sim, Maria. Maria, mas é necessário. Vamos pensar. Imagine, Maria, que você tá com uma luta de vida, tá com muitas dificuldades econômicas aqui, e você é minha irmã, e eu tenho uma vida boa. E você pegou aqui e foi morar lá do outro lado do Nordeste, e acabou indo parar lá no Canadá. Lá construiu sua vida, tá tocando sua vida lá, e a menina cresceu aqui comigo, com a minha mulher. Ah, hoje ela tá com a gente, tá na escola, tá 13 anos de idade, totalmente adaptada à família que aqui está. E aí busca isso no juiz, fazer essa adoção intuito persona. É um caso excepcionalíssimo. É igual adoção por avó. Não pode, mas em casos excepcionais, pode. Nos casos excepcionais, o juiz vai analisar, ok? Agora, a adoção à brasileira, vedada. Tranquilão? Então, essa questão, de fato, ela é verdadeira. Alienar, desconstruir a figura do pai, da mãe, do avó, dos familiares é uma alienação parental, é um abuso moral na formação moral dessa criança, tá? Isso pode gerar uma indenização. Tranquilo? Antigamente dava muito isso, só que era meio na brasileira, aí depois parou. Ixi, tinha muito. No passado tinha muito. Eu fui conselheiro tutelar aqui no Sol Nascente no ano de 2016. Nossa, peguei muita coisa desse gênero aqui, tá? Beleza, vamos lá.
Próximo bloco, um bloco que vai tratar de educação e saúde. Beleza. Questão número um. Por se tratar de uma escola pública com gestão autônoma, é lícito que a direção do estabelecimento de ensino impeça seus alunos que participem da aula? Por exemplo, o aluno diz: Olha, quem não tiver com a blusa não entra para estudar hoje. Quem tiver sem uniforme não entra. Isso pode acontecer? Certo ou errado? Errado. Isso não pode. Pessoal, não é o que eu vou falar para vocês aqui, um caso prático, não é mentira. Eu era conselheiro tutelar. Eu passo na escola, tem um moleque com cara de choro, revoltado, porque ia ter prova, chegou atrasado, não deixaram ele entrar. O portão já estava trancado e ninguém atendia. E aí ele me viu. O que que eu fiz? Peguei ele aqui pelo pé e joguei lá dentro da escola. Deu quase um gato. Caiu dentro da escola. E fui lá na escola, bate palma, chamei lá o vigilante, chamei a direção e fui conversar que o ECA obriga acesso e permanência. Se o acesso e permanência é obrigado, ele não pode ser expulso, ele não pode perder aula, ele pode ter uma suspensão muito justificada, né? De maneira que ele também acesse ao ensino. Por exemplo, pode ir lá na escola, ele não entra na sala, mas tem que ficar na biblioteca. Mas ele também não pode ser colocado para fora. Porque nesse período entre sair da escola e chegar em casa, se acontece alguma coisa com esse adolescente, a escola responde. Porque ela que tinha o dever de proteção dele nesse período de aula, entendeu? Tranquilo até aqui, gente? Como tem acesso e permanência, não existe impedir, não existe expulsão. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Essa questão desse bloquinho. Beleza, é isso mesmo. Então a questão é errada, tá? Lá no artigo 53, tá? Lá no primeiro inciso, direito de acesso e permanência. Ponto. Beleza. Vamos lá. 2. Julgue o item a seguir. No que dizem respeito às ações afirmativas, à saúde e os direitos da pessoa idosa. Quando fala em ação afirmativa, gente, é tratar igual, igualmente, desigual, desigualmente, na exata medida da sua desigualdade. Vocês, mulheres, têm menos força física que nós homens, dessa forma, o Estado vai contratar animais racionais violentos para deter animais racionais violentos. A diferença desse animal racional violento do Estado e esse que não é do Estado é porque esse foi socializado. E se ele foi socializado, ele tem que parar o agressor. Por isso que eu coloco a rampa na para a pessoa com deficiência, para que ela tenha igualdade. Como houveram mais de 300 anos sem educação para a população negra, hoje surge a cota para negros, para que haja negros nos altos cargos da nação. Ponto. É essa que é a ideia. Tratar o desigual na exata medida da sua desigualdade. Por isso que lei de cotas tem prazo. O dia que os negros alcançarem isso, acabou. Beleza? Tranquilo. Então vamos ver aqui, ó. De acordo com a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e Suicídio, os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de notificação compulsória ao Conselho Tutelar pelos estabelecimentos de ensino públicos ou privados. Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Perfeito, isso aí é algo novo no ECA. Porém, gente, muita escola não fazia. Muita escola tentava resolver por conta própria. É mais ou menos quando um adolescente subtrai o celular ali de um professor e a escola faz uma mediação e ninguém vai para a delegacia. Isso é errado. Se houve uma subtração, houve um ato fracional. Se houve um ato fracional, é de ação pública incondicionada. Deve-se apurar esse furto. Ok? E esse adolescente precisa passar pelo sistema socioeducativo para entender o que está acontecendo. Por que que ele está furtando? A escola, ela trabalha com educação, mas esses aspectos que envolvem sistema socioeducativo, conceito tutelar, ele já foge da alçada. É o princípio da incompletude institucional. A escola não é uma instituição completa. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, de situações de automutilação, etc., pô, peguei muito no conceito tutelar, as meninas cortam embaixo dos seios, no meio das nádegas, dentro dos cabelos, debaixo da axila, para que as famílias não vejam que elas estão se cortando. Os garotos, eles tendem a fazer uma loucura. Brigar, ir pra rua, cometer crimes, atos infracionais, essa coisa toda. As garotas, elas se retraem e se cortam. Tem muito disso, ok? Ficou claro o porquê dessa semana aí, correto? Dessa prevenção? Então a gente tem prevenção à gravidez,
prevenção à automutilação e suicídio e prevenção ao uso de drogas ilícitas. Tem três tipos de prevenção já trazendo aí no ECA. Beleza? Tranquilo. Então aqui, ó, certinha essa aqui, certinha. Isso aqui é algo novo no ECA, ficar de olho nisso, beleza? Para não errar na prova. 3. Considerando as disposições da legislação estadual de Santa Catarina acerca da educação especial, combate à intimidação sistêmica, ou seja, o bullying, da comercialização de revistas e publicações de conteúdos de adultos de banca de jornais, tarará. Vamos ver aqui, trazendo para a nossa realidade. Ele vai falar de Santa Catarina, mas pense Brasília, onde você estiver, tá? Olha só. Deixa eu baixar aqui. As escolas catarinenses, ou escolas de Brasília, devem oferecer, preferencialmente na rede regular de ensino, educação especial para o atendimento às necessidades educacionais especiais aos alunos com deficiência, transtorno de espectro autista, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e altas habilidades e superdotação. E aí, pessoal? O foco para atender às chamadas neurodivergências, correto? Essa situação toda é a regra que trate no ensino regular ou no ensino especial? Você daria certo ou errado essa questão? Perfeito, tá? É isso mesmo, tá, pessoal? Perfeito. Essa questão aqui nós vamos dar ela como certa. E vamos lembrar que ela trabalha ECA mais LBI, Lei Brasileira de Inclusão. A regra é o ensino regular, por exceção, o ensino especial. Tudo bem? Beleza, essa aqui tranquilo. A gente pode pegar ali, vou até botar aqui, ó, os artigos aqui, ó. Você pega ali o artigo, cadê? Aqui, ó. Você pode pegar lá no ECA o artigo 53 do ECA, mais o artigo 26 ao 29 lá da LBI. São esses os artigos que a gente mais tem esse aí. Beleza pura. 4. Compete ao Ministério Público Federal a fiscalização das transferências voluntárias da União para os estados e os municípios decorrente de convênios federais, com repercussão de políticas públicas educacionais, tais como o Programa Nacional de Apoio de Transporte Escolar, o Programa Nacional de Alimentação, tá? O Programa Nacional do Livro Didático, bem como a responsabilização do gestor por eventual desvio, tá, dessas verbas. E aí, cabe ao Ministério Público Federal ou estadual? Ou do DF? Em caso de DF, cabe ao MPF ou ao Ministério do DF? O que que você colocaria? Pessoal, errada, tá? Esses recursos, eles são de fiscalização do MPE, Ministério Público Estadual, beleza? Não Ministério Público Federal, MPE. Nada impede que o MPF também faça, em segundo plano, havendo um desvio, um golpe muito grave, grave e tal. Mas a regra é que o MPF faça toda essa fiscalização, tá? Por isso que ela está errada. Então, é o Ministério Público do DF que fiscaliza mesmo o direito federal, o recurso federal que chegue aqui no Distrito Federal. Tudo bem? Tranquilo? Ela está errado, tá? Tá errado. A 4 é errada. 4 errada. Beleza? Entenderam, gente? Veio o dinheiro da União para dentro do DF para lidar com a educação, cabe ao Ministério Público do DF fazer a fiscalização. Não impede que o MPF também faça, mas cabe ao DF fazer isso. Essa que é a posição do STF. Por quê? O MPF não vai estar espalhado nos 5.570 municípios, mas o Ministério Público de cada estado tem que fazer essa cobertura, entenderam? O porquê? Que seria pouco operacional isso. Tranquilo até aqui, gente? Tá de boa 4? O Brasil é gigante. O MPF não daria conta. E aí, cabe ao Ministério Público Estadual. Beleza? Tranquilo. 5. Os membros do Ministério Público, com atribuições para atuação na educação, na infância e na juventude e no patrimônio público, responsável pela fiscalização para a preservação da garantia.
Deixa eu ver aqui, deixa eu abaixar essa garantia, mesmo se eu estou lendo errado. Isso. Da garantia fundamental do controle do dever de investimento mínimo na educação. E aí, pessoal? Eu tenho um Ministério Público, ele é gigante. Mas eu não tenho aquele Ministério Público que lida só com a saúde, e eu tenho um Ministério Público que trata só da educação. E ele deve fiscalizar se o mínimo de recurso daquela unidade da federação tem que ser gasto com a educação, está sendo gasto, certo ou errado? Perfeito. Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Certa, a questão está certinha. O nome do Ministério Público nesse caso é Custos Iuris, fiscal do ordenamento jurídico. Ele é obrigado a fiscalizar tudo do ordenamento jurídico. Beleza. Vamos para mais um bloco. Olha essa aqui, pessoal. O ECA assegura o direito de ser respeitado pelos educadores, abrangendo a proteção à integridade física, psíquica e moral, da imagem e da autonomia. E aí, galera? O direito do respeito tem essa. É isso mesmo? O direito do respeito é físico, psíquico e moral? Ou poderia ser aqui direito de liberdade? O direito que é uma liberdade física, psíquica e moral? Ou é um direito de respeito? É isso mesmo, pessoal. A questão tá certinha, tá? Certa. Lá no artigo 17 do ECA, tá? Quando você for lá no artigo 17 do ECA, você vai deparar exatamente com isso, tá? Lembra que eu falei para você? Liberdade é diferente de respeito e é diferente de dignidade. Lembra que dignidade é não aterrorizar, não dar tratamento vexatório. E o respeito aqui, ó, você tem que lembrar do nosso glorioso MPF, Ministério Público Federal. Moral, psíquico e físico, tá? Moral, psíquico e físico, beleza? Cuidado com isso aí para não errar na prova. Gabarito, questão certa. 2. Segundo o ECA, o direito de à escola pública e gratuita é prioridade aos alunos carentes, sendo que esse direito é subsidiário aos alunos de classe elevada. E aí, galera, entre um aluno que está ali pobre e aquele rico tem disputando a vaga, a prioridade vai ser do aluno que é carente, que está com pouca estrutura socioeconômica, porque carente parece que é para dar um abraço nele, né? Melhor ser vulnerável. Errado, é exatamente. Errada. 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 Gente, eu tenho políticas públicas universais e tenho políticas públicas focais, que é algum grupo. A assistência social, essa é focal. É para quem dela necessitar, é para grupo. Ela analisa essa questão de necessidade. Universal, eu tenho quem? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, que é para todo mundo, seja rico, seja pobre. Aqui, ó. Eu tenho a segurança pública, eu tenho o Sistema Nacional de Educação, eu tenho o Sistema Único de Saúde. Todas essas políticas aqui, segurança, educação e saúde, são universais para todos. Já a assistência social é focal para um grupo de quem dela necessitar, tá? Então não cabe esse tipo de paralelo aqui na educação. Beleza. 3. Estatuto da Criança e do Adolescente, seu capítulo 2 trata do direito de liberdade consoante a esse direito, julgo o item. O direito de trabalhar quando sua família vive abaixo da linha da pobreza. E aí, galera, ele tem? A criança ou adolescente tem o direito de trabalhar quando a família vive abaixo da linha de pobreza? Certo ou errado? Novamente, né, pessoal? Errado, tá? Errado, tá? A questão do trabalho é uma política, o quê? Falou trabalho, é uma política universal. É proibido o trabalho a quem tem menos de 16. Isso está na CF. Salvo o aprendiz, que vai ser a partir de quanto? 14 anos para cima. Beleza? Não existe nenhum trabalho para quem tem menos de 14 anos. Beleza? É proibido trabalhar ao menor de 16, salvo o aprendiz a partir dos 14 anos. Por isso que essa questão está errada. Beleza. Aí, meu povo, vamos lá. Mais uma.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, seu capítulo 2 trata do direito de liberdade, consoante esse direito, julgue o item. Novamente, essa aqui repetiu. 5. Vamos lá. Quanto ao ECA, determina expressamente, julgue o item. É vedado à criança ou adolescente participar de eventos com conotação sexual, violência e uso de substâncias ilícitas. Tal situação adequa-se ao que ocorre nos chamados baile funk. Certo ou errado, pessoal, essa questão 5? Não é? É isso aí. É isso aí. Eu acho que eu vou mexer com banca. A questão está errada. Por que que você deu certo? A sua mente te conduziu ao que você enxerga. Seu mecanismo de captura de informação no olhar e no áudio, na TV, no som, te levou a isso. Vamos lá. Quanto ao que determina no ECA, olha aqui, ó. Expressamente. Tem que estar escrito. Lá no ECA está dizendo assim, é proibido conotação sexual. Tem isso lá escrito? Não. Tem escrito lá, proibido o uso de substâncias ilícitas. Tem lá isso, proibido. Lá está dizendo que essa parte aqui não está expressa. Lá no ECA isso é implícito. Lá no ECA fala vários momentos do respeito físico, psíquico e moral, que vai envolver a questão sexual. Essa foi eu que fiz. Me parabenizem, me parabenizem. Essa foi boa para mim, foi eu que adaptei. Foi boa, foi boa. Todo mundo cai, mas é um aprendizado que fica. Expressamente é o que está escrito. É o que está escrito. Conotação sexual é de maneira implícita. Quem fala expressamente coisas sobre sexo é o Código Penal. Lá no artigo 217A, ele veda a relação, e lá no artigo 242 em diante do ECA, fala dos crimes digitais, manusear imagem de sexo ou pornografia. Lá não fala do evento em si, e sim do uso da imagem, tá? Então, não já daria errado. E quanto às substâncias ilícitas, quem trata da substância ilícita é a lei de drogas, quando a substância se trata de cocaína, maconha, etc. Quando a substância ilícita é cigarro, para criança é ilícito e adolescente, para adulto é lícito. Então, não é expresso. É assim, é porque eu já caí tantas, Maria, que eu comecei a criar umas assim também, beleza? Então, essa aí foi boa, tá? O gabarito dela está errada, tá? E vamos ficar de olho que ela é uma grande pegadinha, tá? Pegadona. Beleza. Vamos para mais uma. Mais outro bloco aqui, temas diversos. Essa é a questão número um desse bloco. É permitido ao menor de 14 anos de idade trabalho, na condição de aprendiz, em atividade compatível com seu desenvolvimento, devendo ser garantidos o acesso e a frequência obrigatória ao ensino regular e horário especial para o exercício das atividades. Certo ou errado? Vamos lá, gente. Essa questão, se ela vier na tua prova, ela é errada. Ponto. Por quê? Porque lá no ECA, no artigo 59, tem isso escrito lá. É permitido que o menor de 14 anos trabalhe. Tem lá isso. E diz que o aprendiz, o menor, o adolescente, aprendiz até 14 anos teria uma bolsa. E de 14 anos acima teria o quê? Teria direitos previdenciários. Porém, a Constituição mudou isso. Ela acaba com qualquer trabalho para quem tem menos de 14. Nem bolsa, nem nada. Entendeu? E lá no ECA está dizendo bem assim: tem isso lá expresso. É permitido ter assim, vide Constituição. Quando a lei faz isso, é porque houve uma revogação implícita. A Constituição disse algo, ela prevalece, ela revoga implicitamente tudo que é contrário a ela. Entendeu? Não é compatível com a Constituição esse Instituto do Trabalho ao menor de 14. Tá lá, mas não tá valendo. É simples.
tá? E se eles dessem como certa, como já aconteceu, a gente ia falar, pede-se essa dota banca, anulação, haja vista que está cobrando o conteúdo de maneira errônea, levando ao professor a cometer equívocos e erros que podem gerar uma despesa ao erário, gerando processo tanto para o Estado, objetivamente, quanto regressivamente ao próprio professor, em virtude dessa falha que essa dota banca comete. Dessa maneira, pede-se anulação. Haja vista que é vedado o trabalho ao menor de 16, salvo o aprendiz a partir dos 14, não existindo mais nenhuma forma de trabalho ao menor de 12 anos. Ponto, e esse é o recurso. Tranquilo? Então, essa questão está errada, porque está lá no artigo 59 do ECA, porém a CF de 88 proíbe o trabalho ao menor de 16. A única exceção é quem tem mais de 14 como aprendiz. Beleza? É essa que é a ideia. Tranquilão? Beleza. Seguindo. O Estatuto da Criança e do Adolescente compreende o conceito de família extensa ou ampliada, com base em laços parentais, consanguíneos, nas relações de afinidade e afetividade. Certo ou errado, pessoal? Essa aí. Vamos lá. Certo ou errado? Boa. Certinho. Certinho. Gente, simples, ó. Falou ECA, o ECA tá assim, ó. Família. Essa família é muito unida. Primeiro, ela tem a família natural. Primeira pergunta para vocês, rápido, para a gente passar. Teu irmão, tua irmã, eles são tua família natural, certo ou errado? Certo ou errado? Sim ou não? Os irmãos são tua família natural, sim ou não? Não, 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 não. Teu irmão tem nada a ver. Chega em casa e fala bem assim: nem minha família natural tu é. Diminui. Pisa no freio, calça a sandalinha. Ele é tua família ampliada ou extensa. Família natural é só teu pai, tua mãe e você. Você, teu marido ou companheiro e teus filhos. Essa é a família natural, essa relação de ter um filho, de nascer, tá? Natural de nascer. Quem não nasceu não é natural, é extenso ou ampliado, irmão, primo, tio e etc. Tá joia? Cuidado com isso. Então, família natural, tá? A família natural é qualquer um dos pais, tá? Independente se seja pais, né? Tem que ter uma mulher, porque precisa ter a gestação. E o descendente, tá? Nasceu aqui o comedor de pão de queijo. O descendente, isso é família natural. Tranquilo, 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 tranquilo. Não, você não está errando muito, você está aprendendo, Maria, porque hoje aqui é uma aula. Então você está aprendendo, você está corrigindo, corrigindo falhas. É assim que a gente pensa. Beleza? Tranquilo, então vamos lá. E a família é porque eu só olho peguinha, tá? Eu só trabalho em cima dos peguinhas, é isso. Por isso que dá essa sensação que tá errando muito. É porque eu só fico em cima dos peguinhas. Mais nada. O fácil você aprende de casa. Vamos lá. Família natural, beleza. Aí vem agora aqui, ó. Família extensa. Família extensa é quem? Exatamente isso aqui, ó. São os parentes próximos, nos quais hajam afinidade e afetividade. Então eu vou excluir pai, mãe e o filho. Tudo que sobrou, que está com afinidade e afetividade, é minha família extensa. Eu tenho uma avó lá na China que eu nunca vi, nunca falou comigo, ela vai ser minha família? Não, porque ela não tem afinidade e afetividade. Para o ECA. Para receber o patrimônio, lá no Código Civil, vai ser família. Mas para o ECA, não. É esse que ficar de olho. Família extensa, afinidade, afetividade e sangue. Não sendo pais e descendentes. É essa que é a família extensa. Deu errado, não tem família natural, não tem família extensa. A gente vai para a nossa outra família. Família substituta, que ela tem o GTA, a guarda, tutela e adoção. São as três formas de família que a gente tem aqui. Tranquilo? Ficou claro a diferença das famílias aí, pessoal? Ficou? Vamos lá. Natural, nascer. Para nascer precisa de um homem, uma mulher e nascer. Essa é a família natural. Teu pai, tua mãe e você. Você é o pai de seu filho, eu sou a mãe de seu filho e seus filhos. Família ampliada, tudo que é fora disso. Irmão, primo, mas tem que ter afinidade, afetividade. Não tem essas famílias. Família substituta. Guarda, tutela e adoção. Tranquilo?
Tranquilo? Vou passar. 3. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, excluído as unidades de terapia intensiva, deverão proporcionar as condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis em caso de internação da criança ou do adolescente. Certo ou errado? Temos ou não temos isso, pessoal? Tirando a UTI, ó, excluindo unidades de terapia. Tirando a UTI, o resto. Pra tu não errar mais nunca na tua vida essa. Errada. Lá no artigo 15, tá? Lá no artigo 7 ao 15, nós temos a saúde. Por que que tá errado? Porque não exclui. É incluindo. Incluindo, não excluindo. Pra tu não errar na prova. Como que criança e adolescente vai ter direito a estar? Simples, é só tu lembrar daquela máxima dos nossos avós. Quem pariu, Mateus, que o balance. Onde Mateus estiver, vai ser balançado. UTI, atendimento, não tem conversa. Ah, e a pessoa idosa também tem isso? Não. A pessoa idosa vai depender do hospital. Se o hospital tiver como fazer esse cuidado, não tem direito de ficar lá. Por exemplo, tu tiver um idoso na UTI dos hospitais mesmo particulares, você não fica com a pessoa idosa. Você não fica. Agora, a criança e adolescente, na UTI, você vai estar lá na portinha lá vendo tudo. Beleza? Tranquilo essa aí, pessoal? Foi boa também? Podemos andar? Vamos lá pra sala, vem. Vem cá, eu vou procurar tampinho aqui do seu leite. Ai, não. Saiu Vamos de lá, novo, gente. viu? Me dá um alô aí. Tá tudo certo? Tá me ouvindo? Ficou claro porque que a 3 está errado, né? Beleza. 4. Considera-se uma forma de violência a situação em que uma criança apresenta hemorragia de retina, ou seja, no olho, decorrente de ter sido sacudida pela cuidadora, porque chorava muito. E aí, é uma forma de violência, sim ou não? Certo. Agora, para dar uma dificuldade, aí eu quero que vocês escrevam aí. Essa violência, ela é uma violência, é um castigo físico ou é um tratamento degradante? É um tratamento degradante ou castigo físico? Essa violência de ter bagunçado a retina. De novo, hein? Castigo físico, só lê. Só lê. Sofrimento e lesão. Baixo retina é uma lesão? Sim. Degradante não é. Degradante é humilhar. É ameaçar. É ridicularizar. Pegar uma criança, dar uma balançada nela. Até a retina sair do lugar. Isso aí é degradante? Não, meu povo. Isso aí é castigo físico. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Lesão. Lesionou. Lesão. Castigo físico, lesão. Beleza? Mas não tá aqui. Do jeito que tá aqui, a questão está certa. Eu só trouxe para vai que, né? Vamos lá para mais uma. 5. Segundo a redação do ECA, a permanência de criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda o seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. E aí, pessoal? É isso mesmo? Acolhimento é esse período? Não pode passar de 18 meses? Isso. Certinho, tá? Artigo 19, questão tá certa. Artigo 19, tá? É 18 meses e 3 meses para reavaliar. 3 em 3 reavalia, 18 meses, tá? O máximo que pode ficar. Beleza. Vamos para mais uma aqui. Olha essa questão aqui, pessoal. Acerca das medidas de proteção. Violados ou ameaçados os direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar poderá excepcionalmente promover a inclusão em programa de acolhimento familiar ou colocação em família substituta? Certo ou errado? Já falamos disso hoje. Certo ou errado?
Exato, pessoal. Errado. O conselho tutelar não pode mexer com nada de família. A única coisa que o CT, a única coisa que ele faz é o tal do afastamento. O resto ele não faz, ele só faz o afastamento. O resto não. Ele só faz o afastamento, beleza? Não vai confundir isso aí, pelo amor de Deus. Beleza pura. Vamos para mais uma. Dois. Compete aos dirigentes do estabelecimento de ensino comunicar ao conselho tutelar ou ao juiz os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, a reiteração de faltas injustificadas, a de evasão escolar e os casos elevados de níveis de repetência. E aí, pessoal? Dois. Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Compete aos dirigentes do estabelecimento de ensino comunicar ao conselho tutelar ou ao juiz os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, a reiteração de faltas justificadas, a evasão escolar e os elevados casos de repetência. Pessoal, olha só, uma situação que eu percebi já em vocês aqui. Vocês estão com falta de revisão da lei seca. Não, não deixem isso. Ler lei seca é obrigação. Os concursos são 70% lei seca. Uma palavra ou outra destoa e vocês não estão percebendo, porque você está fazendo muito exercício. Só fazendo questão. Não está revisando a lei. Por isso está com essa falha. Vamos lá. Falta de memória fotográfica. Vamos lá, já vou dizer o erro aqui, ó. Juiz, é? Juiz. Nós temos em Ceilândia 98 escolas. Deve ter aqui, no mínimo, vamos botar aqui, nem sei, mas vamos dizer por aqui, que aqui tem uns 30 mil alunos. Não, 30 mil muito mais. Muito mais, 98 cada um. Deve ter aqui, vamos botar aqui uns 50 mil alunos. Aí o juiz vai saber de todos, gente. Não, é o conselho tutelar. Inclusive, uma cidade como a gloriosa Ceilândia possui quatro conselhos tutelares. Quatro conselhos tutelares. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No teu próximo simulado, faça a leitura da lei seca do simulado antes de ir para o simulado. Tu vai ver o quanto tu vai render mais. Revisões perto da prova ajudam muito. Beleza, vamos para mais uma. É dever do poder público assegurar absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente, garantida a prioridade que fala lá no artigo 4º. Inclui exclusividade a formulação de execução de políticas públicas. Na prioridade que esses direitos são voltados à criança e adolescente, a prioridade é exclusivamente para política pública, gente? Ou existem outras prioridades? Isso aqui é um peguinha bom. Ó, banca, ad sumus autoral. Ad sumus significa tamo junto em latim. Pessoal, essa questão tá errada. Por quê que ela tá errada? Porque é simples. Porque nós temos o mnemônico do vale, pescar, ceder. Vida, alimentação, liberdade, lazer, educação, profissionalização, tá? Esporte, saúde, convivência familiar, cultura, respeito, convivência familiar e comunitária e dignidade. Todos esses direitos, eles vão ser voltados para três coisas aqui, ó. Primeiro, socorro. Ele tem prioridade no socorro. Segundo, recursos públicos. E no terceiro, as políticas públicas. O terceiro é a política pública. Beleza? Política pública. Socorro, recurso e política pública. Por isso que ela está errada. Esquece na tua prova, pessoal, que considerando que o Brasil passa por uma situação de abandono afetivo e etc., a criança tem o direito ao amor. Elas têm o direito de ser amadas.
que inclui tanto a mulher quanto a criança, bem como também as pessoas idosas. Todas essas pessoas têm o direito ao amor. Sim ou não? Você, mulher, você tem o direito de ser amada? Sim ou não? Para o STF. Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? A Maria já falou que sim. Só a Maria? Franciscão também, é isso. Vou falar para vocês, a partir de hoje eu vim aqui para desmistificar essa doideira que a Rede Globo de televisão plantou no coração dos senhores e das senhoras. O amor, ninguém tem direito de ser amado nesse país. Já bota isso na sua cabeça. Tem uma geração de homens, que eu até faço parte, que entende que só quem tem que ser amado é mulher, criança e pessoas idosas. A minha geração, na idade que eu tenho, meu papel é de ter respeito e trabalho. O amor não existe. O amor é uma criação fictícia do espectro espiritual, baseado na religião cristã e outras, inclusive de matriz africana, que é uma abstração. Não tem como medir o amor. Tem gente que diz que ama e bate. Tem cara que diz que ama e trai. Entendeu? Então o amor é uma abstração que quando chegou no STF tinha uma mulher e duas mulheres e 10 homens. Ficou 10-2. Não existe amor. O que existe é o dever de afeto e tratamento igual. Se você dá um carro de 100 mil para um filho, é um de 100 mil para outro filho menor. São tratados dessa forma. A abstração, não. A abstração, não. O amor é muito abstrato. De fato, é muito abstrato. Agora, aqueles que se baseiam na fé cristã, na fé religiosa, para falar do amor ágape, etc., aí beleza. Mas no direito, cara, ele tem direito? Não. E direito à felicidade? Sim. A felicidade faz parte do welfare state, do estado social de bem-estar. Quando a gente ganha o Pix, todo mundo tá feliz. Todo mundo tá feliz. Todo mundo pede Pix. Todo mundo pede Pix. A Xuxa era uma poetisa. Ela já falava. Beleza? De novo. Felicidade, ok. Pix. Amor, não. Tranquilo? Tranquilo? Minha mãe acabou de falar que eu sou louco da cabeça porque ela é uma mulher que ama muito, né? Desculpa, mãe. É o direito brasileiro. Posso fazer o quê? Beleza? Tranquilo. Vamos andar que tá concluindo. Próxima. Então, essa questão está errada porque ela disse que é voltada exclusivo para formular política pública. Não. Tem o socorro e também tem recurso público. Vamos lá. 4. A garantia de prioridade. A criança e adolescente prevista compreende a primazia da proteção de socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência no atendimento de serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação de execução de políticas sociais públicas e a destinação privilegiada, tá, de recursos públicos nas áreas de proteção da infância e juventude. Essa é a questão 4, certa ou errada? Beleza, beleza, beleza. Essa 4 aqui tá certinha. Essa 4 aqui, ó, certa. Deixa eu achar aqui o lugar para escrever ela, cadê? Certa. Beleza? Artigo 4 lá, tá lá na cara do gol. Mais uma. A assistência psicológica deverá também ser prestada a gestantes ou mães que manifestem o interesse de entregar seus filhos para adoção. Certo ou errado aí, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Perfeito, exatamente, tá? Ali no artigo 7 ao artigo 15, exatamente isso que a gente tem lá, beleza? O gabarito dessa questão é certa. Beleza. 6. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, o trabalho de parto e o pós-parto imediato. A gestante pode escolher qualquer pessoa para estar com ela? Ou é obrigação do marido? É o marido que tem direito ou é ela que escolhe? Pode chamar a mãe, a avó, a tia, o ex, sei lá, um amigo. Beleza, é a gestante que comanda. É a gestante. C, certa. Lá no artigo 7 ao 15 também a gente tem isso lá. Beleza.
7. A atenção primária à saúde fará a busca proativa da gestante que não iniciar ou abandonar as consultas pré-natal, bem como a puerpera que não comparecer às consultas pós-parto. Essa questão, pessoal, novamente eu trouxe com caráter provocativo, tá? Ela tá 99% certo. A única coisa que tá errada aqui é só isso aqui, ó. É a busca ativa e não proativa. É a busca ativa que tá lá. Mas aí é difícil vir uma questão assim. Mas vai, né? Tá? Vai, né? Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, galerinha, tá aí, beleza? Já estamos concluindo aqui, ó. Questão está errada exatamente por ter colocado a palavra proativa. A palavra é busca ativa. Ativa, é a tal da leitura da lei. Mas é porque eu sou muito provocativo com isso, Leidiane. Eu bato muito nisso. Porque eu venho fazendo prova com frequência. E só pra ter uma noção, quando eu comecei a dominar mais a lei seca, eu consegui passar nesses tribunais tudinho aí em seguida. Foi legal, entendeu? Então ajudou muito. Então vamos lá.